Nuvem. Muito bem. Então, hoje nós vamos dar sequência, como nós havíamos comentado previamente, né? Naquele estudo do livro Obras Póstumas, de Allan Kardec, no item relacionado ao egoísmo e ao orgulho, não é? Então, é esse aqui, né? O egoísmo e o orgulho, suas causas, seus efeitos e os meios de destruí-los. Alguém gostaria de comentar aí alguma coisa que ainda se recorda da nossa lição da semana passada, pessoal? Bom, vamos lá então. O Allan Kardec ele começa se informando a todos nós aquilo que os benfeitores espirituais já falaram lá no Livro dos Espíritos, né? Que a maior parte das misérias humanas tem origem no egoísmo dos homens e que dessa circunstância sobrevém a situação que nós vivemos, né? Então ele chega a dizer que todos os antagonismos aqui no final, né, todos os conflitos, as lutas, as misérias derivam do egoísmo, porque cada um só quer saber de despojar o outro. Informa para todos nós que o egoísmo se deriva do orgulho, né? Então, a grande chaga da humanidade é essa conjunção de egoísmo e de orgulho, sendo que o orgulho, vamos falar dessa forma, né, é o que dá origem, inclusive, ao egoísmo. E o que é o orgulho, senão essa noção de superioridade que habita cada um de nós, né? Essa noção de superioridade, essa noção de se achar melhor do que os outros, ela, inclusive, assume uma variedade impressionante de aspectos. Acreditem, se quiserem, espero que acreditem, né? Até mesmo um pedinte na rua manifesta orgulho. E a gente não consegue entender como que isso acontece, mas acontece, né? De se achar merecedor da misericórdia ou da piedade alheia, independente do que quer que essa criatura esteja fazendo, né? Então, um completo deslocamento da realidade que a pessoa vive, e nesse contexto a pessoa acaba se achando até melhor do que os outros, quando às vezes está na miséria. Quem já teve a oportunidade de ver aquela lição do livro Jesus no Lar, chamado A Visita da Verdade, vai entender um pouco essa questão, né, de estarmos na escuridão e acharmos que somos melhores. Então, Allan Kardec ainda permanece no estudo informando para todos nós que tanto o egoísmo quanto o orgulho, eles vêm do instinto de conservação, né? E o instinto de conservação, ele foi fundamental na nossa evolução até agora, porque se não tivéssemos instinto de conservação, ao perceber as ameaças à nossa existência em passados bastante remotos, não teríamos reagido, teríamos sucumbido e continuaríamos a reencarnar e sucumbir por nunca reagir ao estímulo externo que a matéria agressiva acabaria por desafiar-nos, né? Então, nesse contexto é que a doutrina espírita nos orienta, nos informa, nos esclarece, nos ilumina, olha só que bacana, para dizer que o instinto de conservação, ele é um instinto positivo. O problema todo é que nós, na nossa liberdade de agir, no nosso conceito muito particular, acabamos exagerando. E daí, esse sentimento que era bom de início, acabou não ficando tão bom quanto o que nós gostaríamos, né? Então, ele fala que nós não fomos criados nem egoístas e nem orgulhosos por Deus, que nos criou simples e ignorantes. Nós é que nos fizemos egoístas e orgulhosos, exagerando exatamente esse instinto que Deus deu para a nossa conservação. E como que isso aí poderia ser entendido? Imaginemos, como a gente estava falando na semana passada,
você é um homem das cavernas, somos homens das cavernas e temos a nossa tribo, né? O nosso clã, o nosso grupo, e temos que defender esse nosso grupo de ameaças externas. E por isso nós desenvolvemos, então, mecanismos de defesa e de ataque, né? Para nos defender das feras, dos animais. Em certo momento, nós percebemos que isso nos dá uma força adicional e nós conseguimos superar. Só que aí, por esse normal instinto de conservação, deveríamos ter reparado aí. O que aconteceu foi que, na sequência, quando encontramos um outro clã de seres humanos, uma outra tribo, o que nós fizemos? Usamos aquelas ferramentas que eram para a nossa sobrevivência para agredir e para dominar e para humilhar aqueles outros seres. Aí nós extrapolamos o limite. Percebe como a coisa funcionou? E essa mesma tribo, vamos falar assim, nesse conceito hipotético que nós estamos aqui aventando, essa mesma tribo subordinada e escravizada aprendeu com os próprios escravizadores o mesmo mecanismo. Então, talvez eles não fossem egoísmos, estivessem só no seu sentido de observação e de sobrevivência, no seu instinto de conservação natural. Só que quando agredidos, eles perceberam que para sobreviver eles teriam que agredir também. Percebe como a coisa foi acontecendo? Então, tudo isso foi cristalizando na alma, no instinto, né, do ser humano, essa vinculação a esses conceitos de poder, de força, de dominação. E aí, como Allan Kardec lembra para todos nós, como os espíritos lembram, como Emmanuel lembra, a gente viu isso na semana passada, lá no livro O Consolador, né, nós nos desviamos da lei de Deus. Então, por isso é que nós criamos ao redor de nós esse, digamos assim, inferno particular, né, onde a nossa alma, vinculada a essas questões por esse exagero do instinto de conservação, não foi capaz de superá-lo ainda, e somente agora, com a doutrina espírita, tomando conhecimento dessas realidades, observando particularmente o nosso íntimo, é que nós surpreendemos em nós mesmos aspectos de egoísmo muito fortes, muito evidentes e, às vezes, muito enraizados em nós mesmos. Naturalmente que nós não usamos mais de mecanismos de força, né, física, nem de coação física, mas às vezes nós usamos de mecanismos de força mental, né? De mecanismo de dominação intelectual, de dominação cultural, e isso também são formas mais sutis da mesma manifestação do egoísmo. Então, basicamente, é isso aí. Então, ainda na sequência, Allan Kardec fala, e foi aqui que nós paramos na semana passada, vocês lembram disso? Foi por aqui que nós paramos, né? Aí, não foi aqui não, foi um pouco mais adiante, foi aqui. Ó. Allan Kardec fala bem assim, que a gente não pode ser feliz, os homens, né, se não vivermos em paz, se não tivermos benevolência, indulgência e condescendência recíprocas. Ou seja, enquanto nós procurarmos esmagar-nos uns aos outros, não haverá paz. E esse esmagar-nos aqui, ele também assume essas formas não violentas, né? A gente esmaga alguém por um tipo de pressão mental, por um tipo de coação emocional, por um tipo de dominação cultural. Tudo isso é uma forma de esmagar o outro. Então, enquanto não houver esse tipo de respeito, não haverá essa felicidade, né? E aí, Allan Kardec ainda permanece conosco informando: a caridade e a fraternidade resumem todas as condições e todos os deveres sociais, tá vendo? Caridade e fraternidade não é só uma noção religiosa, espiritual, etérea, né, sublime, mas distante da vida material. Allan Kardec é que ele informa para todos nós, repetindo naturalmente as orientações que a doutrina espírita nos traz, lá no Livro dos Espíritos, né? A caridade e a fraternidade resumem as condições e todos os deveres sociais. Ou seja, são deveres decorrentes da relação humana
em qualquer ambiente, é social. Se nós conseguirmos trazer para o nosso comportamento pessoal, particular, essa prática de caridade e de fraternidade, onde quer que nos encontremos, nós estaremos começando a praticar a abnegação. E o Jota lembrou muito bem na semana passada, né, Jota? Uma pergunta dos Espíritos, se eu não me lembro bem, 920 alguma coisa, se você puder lembrar para a gente, por favor, repita, onde os Espíritos lembram que a abnegação ela é a forma da gente superar a nossa natureza animal, natureza corporal, não é? Então, é exatamente isso. A abnegação é incompatível com o egoísmo e com o orgulho. E aí nós vemos claramente, nitidamente, a contextualização dessa explicação com relação à nossa vida no mundo material. Então, o que aconteceu ao longo dos milênios é que a vida material ela passou a ser a fonte única das nossas preocupações e dos nossos objetivos, dos nossos interesses. Dessa forma, nós nos tornamos naturalmente orgulhosos, egoístas e naturalmente dominadores dos outros. E nós somos convidados pelo Evangelho, iluminado pela doutrina, nós somos convidados a exatamente dar um passo adiante, que é começar a fazer o uso da prática, né, da caridade, da fraternidade no meio social. E aí a gente vai perceber que, fazendo isso, é o início do combate do egoísmo e do orgulho. Então, uma vez que nós consigamos, de alguma forma, fazer isso, nós estamos bem assim, iniciando, né, mas já com muito mais consistência, a verdadeira fraternidade, né? A igualdade, a liberdade, porque nós estamos começando a combater o egoísmo e o orgulho dentro de nós. Talvez. Exemplo. Oi. Rapaz, como é bom você estar acendendo essas situações assim que se tornam pertinentes na vida da gente, no dia a dia, né? E é gostoso isso, que vai nos alertando, porque com raras exceções, tem exceções, com certeza, inclusive no nosso meio, mas a gente vê quase todos que nos envolvem egoístas, orgulhosos, botando eu também. Então, é uma coisa que está muito impregnada. A gente se deixou impregnar por diversas situações que existem na nossa sociedade e que a gente foi coletando mentalmente e achando certo ou errado situações e se dando por conta que a gente se está no direito de julgar ou de achar que está com a verdade. É muito bom você colocar para a gente fazer reflexão interna, pessoal, para a gente poder enxergar as coisas. A gente escuta de uma hora a outra, mas essa maneira que você está colocando, ela está vindo bem, bem limpa na audição da gente. Então, é muito bom. Os parabéns aí, Gratinho. Na verdade, né, é um processo, Dalvi, né? Sim. Pegando um gancho no que o Luiz falou, eu, em 2020, eu me dei o direito de ler o Velho Testamento. Eu peguei no início de janeiro e terminei lá no início de dezembro. Fui meio lento no estudo, mas eu não quis ler, eu quis estudar. E quando eu vejo aqui você falando da caridade e fraternidade, lá no Velho Testamento fica muito claro quando Deus orienta na questão de como você produzir grãos. Ele fala que uma parte na beira da estrada você tem que deixar. Para quê? Para aqueles que não têm capacidade de produzir, colher. Aquele você não pode colher, isso é lei. E que de tempos em tempo, uma parte você também não, você tem que parar de produzir para conservar o solo. Está dentro da caridade. E que uma parte de tudo que você tem que dar. Daquilo que você produz, você tem que dar para aquilo que você não quer. Quer dizer, a caridade, a fraternidade, ela não é orientada para a gente agora, depois de Kardec, não. Ela já é colocada há muito, né? A gente é que não se atém, né? Sem dúvida, você está pleno de razão, Antônio Carlos.
A própria doutrina espírita, né, no determinado momento, lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta isso aos espíritos, se o espiritismo não veio trazer nenhuma revelação além da que Jesus já trouxe, do que outros já trouxeram antes, por que é necessário o espiritismo, né? Os espíritos respondem mais ou menos o seguinte: porque temos que relembrar a vocês de tempos em tempos as necessidades e as realidades. E a doutrina espírita faz isso de uma forma muito clara, né? Muito simples e muito direta. Mas é exatamente isso que você acabou de lembrar para todos nós aqui, né? Desde que o mundo é mundo, essas recomendações de ordem espiritual mais elevada, elas fazem parte da nossa cultura, né? A gente que nunca foi muito dado a atentar para elas, né? Mas é exatamente isso. E aí a gente vai verificando que a doutrina ela está nos convidando a dar esse passo adicional de começar a superar em nós, né? No nosso íntimo, essas necessidades. Exemplo bem simples, bem assim, direto, né? Que a gente observa no dia a dia. Você pode estar dentro de um elevador, você pode estar na via pública, você pode estar... Comentando... Pois não, Antônio? Pode continuar. Pode continuar. Você pode estar na via pública, você pode estar numa fila de qualquer coisa, você pode estar numa diversão, enfim, qualquer circunstância. Observa quantas vezes você, ao passar por uma pessoa, ou ao estar diante de uma pessoa, quantas vezes você tomou a iniciativa de olhar para aquela pessoa e dar um sorriso? Ou de olhar para aquela pessoa e falar bom dia? Ou de olhar para aquela pessoa e falar qualquer coisa agradável, mesmo que você não tenha nenhum tipo de interesse ou de obrigação de fazer isso. Vínculo, né? Esses são os exemplos mínimos desse exercício de fraternidade. É exatamente isso. A gente se fecha em nós mesmos por orgulho e por egoísmo, e nesse fechar, a gente acaba deixando de lado o exercício do bem. E aí, como chega agora, como por exemplo, eu estou aqui agora falando, né? A gente lembra do bem, a gente fala do bem, mas a questão toda, como a doutrina espírita sempre nos fala, o que importa mesmo é fazer o bem. Essa é a grande realidade, né? Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje é exatamente isso, uma perfuração de nossa mente para ver se a gente consegue extrair dela um pouco do que nós somos e ver como que a gente vão, né, tratar desses contextos. Aí Allan Kardec ainda continuou, e eu acho que a gente viu isso aqui ainda na semana passada, né? Eles, o egoísmo e o orgulho, serão sempre os vermes roedores de todas as instituições progressistas. Enquanto dominarem o egoísmo e o orgulhoso, ruirão aos seus golpes os mais generosos sistemas sociais, os mais sabiamente combinados. E é exatamente esse o contexto que nós vemos, né? Desde as pequenas organizações, como a família, que é a base de tudo, né? E aí a gente vai vendo exatamente como que uma família dominada por egoísmo e orgulho, como que tudo dentro dela sucumbe, nada subsiste. É uma guerra, né, sem quartel, é uma guerra sem declaração de guerra, né? É uma guerra contínua da pessoa contra a outra dentro da própria família, nessa luta de egoísmos e de orgulhos que se chocam, né? Se a gente sair de dentro de casa desse jeito, você imagine como nós vamos ser na sociedade, como nós vamos ser no trabalho. Exatamente. E aí o que ocorre é exatamente isso, né? Quando a gente vai para outras instituições sociais, podemos chamar de empresas, de clubes, né? De órgãos assistenciais, financeiros, jurídicos, esportivos, educacionais, qualquer um deles. Onde haja a preponderância de egoísmo e de orgulho, nada vai fluir, vai ser destruído, né? Então,
aí Allan Kardec chama a atenção, né, para nós sobre uma questão que é muito própria da nossa ambiência, né, social, pelo menos nos dias de hoje. É belo, sem dúvida, proclamar o reinado da fraternidade, mas para que fazê-lo se uma causa destrutiva existe? Para que falar de fraternidade se a gente destrói a fraternidade? Percebe? Essa é a noção. E quando os espíritos falam isso, quando Kardec fala isso, a gente sempre gosta de deixar muito evidente, né? Isso não significa que nós não devamos cultivar essas ideias. Ao contrário, mas a noção básica mesmo, né? A gente tem que fazer isso acontecer na nossa existência, nos nossos caminhos, através do nosso esforço e do nosso exemplo. Então, ele está falando, sem dúvida que é belo, mas se tem uma coisa que destrói, e aí? Ele fala, é edificar em terreno movediço. O mesmo fora decretar a saúde numa região malsã, né? Então, você imagina, é um contrassenso, né? Total. Imagina, você vai para um ambiente que é totalmente doentio, né? Um pântano, onde ninguém aguenta viver ali, e quem vive ali só vive doente. Aí você fala, não, agora todo mundo aqui é saudável. É declarar uma coisa que não existe, não é? Então ele fala, numa tal região malsã, para que os homens passem bem, não bastará se mandem médicos, porque os médicos também vão morrer da mesma forma, porque a região é ruim, né? Tem que ter a destruição das causas dessa situação toda. E aí ele usa isso como comparação para nos informar exatamente isso, né? Para que os homens vivam na terra como irmãos, não basta se lhes deem lições de moral. A questão básica é destruir as causas, atacar o mal na raiz, que é o egoísmo e o orgulho. Essa noção de atacar o mal pela raiz, se nós pudermos exemplificar de uma forma bastante clara para todos nós, a gente sempre faz a mesma exemplificação. É o Chico Xavier, que não combateu, nunca nós vimos, pelo menos até onde eu lembro de ter visto, né, o Chico Xavier falar sobre egoísmo e sobre orgulho. Ele falava sobre o quê? Ele falava sobre o amor, sobre a caridade, sobre a fraternidade, sobre o bem. Não é isso que ele falava? Sobre o servir. Essa é a noção. Então, você não combate o egoísmo e o orgulho falando no egoísmo e no orgulho. Você combate o egoísmo e o orgulho praticando a caridade, a humildade e a fraternidade. É aí que você combate, não é? Ele era a verdadeira expressão, né, da caridade. Exatamente, exatamente, Antônio Carlos. Essas são as noções que devem ser adquiridas por nós. Essas são as realidades profundas desse nosso estudo aqui. Não adianta falar, tem que tentar fazer de alguma forma. E é quando a gente começa a tentar fazer é que a gente sente o quão difícil é dar esses passos iniciais, né? Por quê? Porque nunca fizemos. Sempre fomos muito bons em, né, abordar e falar e tudo mais. Então, essas são as questões. E aí Allan Kardec continua, agora já no nosso momento atual, né? A chaga, né? Essa é a grande ferida sobre a qual deve se concentrar toda a atenção dos que desejam seriamente o bem da humanidade. Então, nesse aspecto, se a gente pudesse dizer que existiu alguém que realmente desejou o bem da humanidade aqui no Brasil, Chico Xavier. Chico Xavier. Não é? Porque ele concentrou toda a atenção dele em cima dessa chaga e nunca falou dela. Olha que coisa fundamental, sabe? É a aplicação de uma recomendação que o Emmanuel fez, né, para o Chico, lá nos primórdios, né, que ele falava o seguinte: o mal não merece comentário em tempo algum.
Falar do egoísmo, falar do orgulho, é comentar o mal. Olha Você só. tem que botar força, você tem que botar força naquilo que você quer, não no que você não quer. Se você fala do egoísmo, você quer egoísmo. Larga o egoísmo de lado, vai falar de amor. Isso. Exatamente nisso, dessa forma, porque se nós queremos combater, nós não combateremos elevando o que nós queremos combater. Nós combateremos reduzindo aquilo que nós queremos combater. E uma das formas de reduzir é não falar dele. Né? A física Ninguém vai quântica saber. fala isso de forma muito explícita, né? Sim. Então ele continua aqui falando, né? Enquanto subsistir semelhante obstáculo, o egoísmo e o orgulho, eles verão paralisados todos os seus esforços, não só por uma resistência de inércia, como também por uma força ativa que trabalhará incessantemente no sentido de destruir a obra que empreendam. Por isso que toda ideia grande, generosa e emancipadora arruína as pretensões pessoais. Olha só que coisa fundamental Allan Kardec faz aqui. Allan Kardec, ele era um espírito extremamente avançado espiritualmente. Não era só uma pessoa intelectualizada, observemos pelo que está escrito aqui. Era uma pessoa extremamente moralizada, mas moralizada no sentido superior de moralidade. Lá na escala espírita, nós estamos vendo esse assunto, e aí nós vemos os espíritos falando que os espíritos de sabedoria, os espíritos superiores, eles têm um grau de moralidade superior também. Somente quem consegue alcançar esse nível consegue entender isso aqui que Allan Kardec acabou de escrever. Toda ideia grande, generosa e emancipadora arruína as pretensões pessoais. Se as respostas eram muito inteligentes, mas as perguntas eram tão capciosas que falta argumento para a gente para poder entender. É verdade, é verdade. E aí, olha só o que Allan Kardec está falando. Olha só, se Allan Kardec tivesse tido alguma pretensão pessoal na doutrina espírita, a doutrina espírita teria sido arruinada. Se o Chico Xavier tivesse tido alguma pretensão pessoal na doutrina espírita, a doutrina espírita teria sido arruinada. Então, a pergunta que fica para mim, pelo menos, acho que posso estender para todos nós que estamos aqui agora participando desse estudo, é: eu tenho pretensões pessoais na doutrina espírita? Porque se eu tenho pretensões pessoais, muito bem, as minhas ideias grandes, generosas e emancipadoras não irão adiante, porque eu não vou deixar elas arruinarem as minhas pretensões pessoais. Percebe? É melhor procurar outra porta, né? Então, quando a gente começa a observar o que é o convite de espiritualização que a doutrina espírita nos faz, a gente começa a observar o quanto de choque esse esforço vai ter com as nossas pretensões pessoais. Percebe? Então, abandonar-se ao Evangelho, né? Despreocupar-se de mesquinharias particulares, deixar os interesses próprios de lado em função de alcançar objetivos coletivos superiores, isso demanda uma compreensão, como nós estamos vendo aqui, e muito mais do que uma compreensão, uma força espiritual superior capaz de suportar esse desgaste das próprias pretensões e continuar alavancando o esforço na direção daqueles que serão o objeto da atenção, mesmo que esses que sejam os beneficiários se voltem e ataquem aquele que os está beneficiando. Percebem? Então, essas noções
de desejar o bem de toda a humanidade, como Allan Kardec escreve aqui, que é exatamente o que nós um dia faremos. Então, a questão toda é a seguinte: enquanto houver esse egoísmo e esse orgulho como um obstáculo, a gente não vai conseguir realizar o que temos que realizar, ou o que nos propusermos a realizar em termos de bem. Olha só, toda ideia grande, generosa e emancipadora arruína as pretensões pessoais. Então, quando as minhas pretensões pessoais forem arruinadas em função de um objetivo superior, eu um dia ficarei feliz de ver a minha ruína pessoal, olha só como a coisa é profunda, de ver a minha ruína pessoal acontecer, mas o benefício verdadeiro aparecer para aqueles todos outros. Eu não sei se alguns de vocês já teve ou tiveram a oportunidade de ler algum livro de um autor italiano chamado Pietro Ubaldi. Pietro Ubaldi. Pietro Ubaldi, depois quem quiser pesquisar na internet, ele foi uma das grandes antenas psíquicas do século XX. Ele viveu metade da sua vida na Itália e o resto da sua vida viveu aqui no Brasil. E ele escreveu, de uma forma espiritualizada, 20 e poucos livros. E ele narra ali, ele traz uma série de orientações espirituais superiores. E ele dedicou a sua obra à doutrina espírita, aos espíritas do Brasil, Pietro Ubaldi. Mas a gente está lembrando do Pietro Ubaldi porque, num determinado momento, ele chega e fala o seguinte: a única forma de qualquer um de nós, essas são as minhas palavras, a ideia é a seguinte: a única forma de cada um de nós se convencer de que as afirmativas do Evangelho são verdadeiras, a única forma é colocar o Evangelho à prova. E aí ele fala, e eu fiz isso. Então ele dedicou a sua vida a viver o Evangelho para verificar se as promessas do Evangelho, as promessas espirituais, naturalmente, né, se elas eram realizadas na sua vida. E foram. Então, quando o mestre fala, pedi e obtereis, ele está falando em termos espirituais, não é isso? Orai por aqueles que vos caluniam e vos perseguem. Lembra disso? Não vos preocupeis com o dia de amanhã, né? A cada dia basta o seu mal. Então, todas essas noções do Evangelho, elas vêm exatamente aqui, ó. É uma ideia grande, generosa e emancipadora. Olha só, emancipadora, uma ideia libertadora da escravização mental onde cada um de nós nos encontramos. Ela arruína as pretensões pessoais. O Ubaldi, assim como o Chico, né, viveu uma vida cheia de privações pessoais. Privações pessoais. Privações derivadas, né, de utilizar... Se eu ou você fôssemos fazer uma doação agora para alguém que está precisando de umas camisas, quais as camisas que você escolheria no seu guarda-roupa para dar para o outro? Aquela que você jamais usou. Não é isso? Aquelas novinhas que estão lá, não seriam as que a gente escolheria para doar, né? Exato. Antônio Carlos, você acabou de exemplificar exatamente isso. É pretensão pessoal. É o que é meu, né? O que é meu, o que é dos outros, o que eu vou dar para os outros. É exatamente isso. É importante porque isso aí posiciona a nossa condição. Mas é importante muito mais porque isso aí nos alerta que essa condição em que nós estamos não é boa. Sim, né? Precisamos avançar. Né? E aí... Ô, Nivaldo, fala, Jota. eu acho que tem tudo a ver
com a questão 715, Livro dos Espíritos. Que está no capítulo 5, Lei de Conservação. Necessário e supérfluo. — 715, Jota? É. Necessário e supérfluo. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? Olha aí, ó. Né? O que é... Vamos voltar naquela questão lá que Kardec está abordando ali no Não, livro, porque né? o Antônio falou em camisas, né? E Aham. às vezes a gente tem 10, 15, 20 camisas e eu não consigo entender para que tanta camisa, se eu só uso uma, duas. Aí eu lembrei dessa questão aí, Nivaldo. Não, tá certinho. Ô, Jota, isso aqui Pô, é exatamente esse exemplo aqui. começa por aí. Pretensão é exatamente isso. Olha, eu acho que nós estamos agora, nesse momento aqui do nosso estudo, assim, sintonizados no que é o fato que nós estamos tratando. Essas são as questões fundamentais da vida de cada um de nós que têm que ser trabalhadas. Têm que ser trabalhadas. Exatamente isso. Aqui, então, vamos ver aqui, necessário e supérfluo 715, né? Como pode o homem conhecer o limite do necessário? Aquele que é ponderado o conhece por intuição. Olha só. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e à própria custa. Aí vem as dores, né? Quando uma pessoa consegue, por intuição, saber do seu limite, do necessário, significa o quê? Que essa pessoa já superou essa etapa de egoísmo e de orgulho. Glória a Deus. Já avançou espiritualmente muito, mesmo que seja materialmente, né, uma pessoa extremamente carente de recursos. Agora, outros, que acho que é a maioria de nós, só vão chegar a conhecer por experiência e a própria custa. A própria custa significa um pouco de lágrima, né, um pouco de dor, um pouco de angústia, para entender o que é o limite do necessário, não é? Até em termos de alimentação, né? Tudo isso é uma grande realidade em nossos caminhos, né? Muito obrigado, Jota. É exatamente. Você quer fazer mais um comentário sobre a pergunta do Livro dos Espíritos? Não, só isso. Eu acho que é um ponto assim muito importante, porque isso para mim é o meu dia a dia aqui, né? Então eu tenho muitas coisas aqui em casa e isso é interessante, porque eu tinha uma tia, né? Eu tinha porque ela desencarnou. E ela dizia assim, ó, é melhor guardar do que depois não ter. E aí eu vou ali para o fundo da casa e tem um bocado de potezinhos, de bagulho, de parafuso. E vira e mexe, eu estou precisando daquilo, né? Uma ferramenta, né? Mas aí eu fico pensando, até quando tudo isso, né? É fogo, é do peru, não tem jeito não. É assim que funciona, é assim que funciona, né? Como os espíritos responderam lá sabiamente, né? Alguns só vão conhecer por experiência e a própria custa. É assim que funciona, né? A gente que está aqui estudando, às vezes a gente pode achar que nós estamos sabendo muito. Daqui a pouco a gente passa por uma experiência que desmente completamente o conceito que nós mesmos temos de nós mesmos, né? Então, assim, é um aprendizado muito interessante, muito profundo, né? Espiritualmente profundo. E isso só acontecerá em cada um de nós, no nosso íntimo, à medida que nós formos nos afeiçoando a esse trabalho, pessoal. Não é uma questão de compartilhar uma ideia aqui agora, uma, né, orientação espiritual como essa, e imaginar que uma vez compartilhada essa informação, o problema já está resolvido.
e nós sabemos que não, né? O problema, na verdade, está equacionado, mas a solução vai ser obtida por cada um no seu exercício de todo dia, de todos os momentos, né? André Luiz, lá no livro Nosso Lar, na introdução do livro, eu vou compartilhar aqui com vocês, que eu acho tão lindo isso, que considero, né, orientações espirituais que vêm para nós, que estão ao nosso dispor, e que muitas vezes a gente não tem a capacidade de perceber com clareza a profundidade de tudo isso, né? É bem aqui no início, né, Emmanuel faz a apresentação do André Luiz, o novo amigo, né? E aqui na sequência é o André Luiz fazendo a sua própria apresentação, a autoapresentação. Aí ele vai falar sobre a desencarnação e tal, né? E ele fala aqui uma coisa fundamental, né? Aqui depois, em um outro momento, a gente vai ler isso mais claro, né? Mas o que a gente queria compartilhar é esse trechinho aqui, ó, que a gente considera ele tão assim profundo na sua essência, né? Assim fala André Luiz. Vocês estão lendo aí? Vocês conseguem ler? Está dando para ler, sim. Uhum. Sim. Sim. É o que está aqui sublinhado, né? É preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo. Muito esforço, pessoal. Não é muito estudo, não. É muito esforço. Ingresso esse que se verifica quase sempre de estranha maneira. Ele só, o homem, né? O aprendiz, só, quer dizer, sozinho, sem ninguém, sem companhia, né? Sem acompanhamento. Na companhia do mestre. Então, é o aprendiz e o mestre, sozinhos. Efetuando o curso difícil, porque a Academia do Evangelho do Cristo não é um curso simples, é difícil. Difícil. Difícil porque temos que vencer as nossas chagas particulares, que aí chama-se egoísmo e orgulho, e nós sabemos o quão difícil é vencer egoísmo e orgulho, não é? Então ele fala, curso difícil, recebendo lições sem cátedras visíveis. O aprendiz do Evangelho, quando ele está definitivamente integrado no aprendizado, ele vai perceber a cada instante da sua existência, nas mínimas ocorrências, essas lições invisíveis. A conclamá-lo, a sua reforma íntima, a sua espiritualização, desculpa a palavra que não me veio outra, ao alanceamento do seu olhar espiritual. Quer dizer, observar para além das aparências. Essa cátedra invisível aqui é nesse esforço particular da criatura de ver muito mais do que todos veem. E olha só, e ouvindo vastas dissertações sem palavras articuladas. Essa é a academia do Evangelho do Cristo. Nenhum de nós pode informar com certeza se o outro que está ao nosso lado está ou não ingressando na academia do Evangelho. Nenhum que nos veja pode dizer se nós estamos ou não ingressados na academia do Evangelho. Entretanto, cada um por si pode fazer esse muito esforço para começar nessa academia. E olha só, é você e o mestre. Não é você e mais ninguém, é você e o mestre. E é isso muito que... muito se propala o autoconhecimento,
o retorno para dentro, mas é a caminhada mais difícil, é a dor maior do homem em vida, é quando ele tenta fazer essa busca. Porque ele olha para dentro, aí ele vê o que tem lá dentro. E aí você não Exatamente. precisa ter coisa feia mais nenhuma coisa feia mais te espanta, porque você viu você mesmo. É isso que está aqui, que a gente deveria tentar entender um pouco mais. E a gente aborda essas questões, meus amigos e minhas amigas, exatamente porque entendemos que não há outro caminho. Se houvesse um outro caminho para a gente seguir no aprendizado cristão profundo, o mestre teria nos dito, os espíritos superiores teriam nos dito, os grandes médiums, os grandes iluminados de todos os tempos na Terra teriam dito, mas nenhum deles mostrou outro caminho que não seja esse de autoespiritualização, né? Nessas cátedras invisíveis, nessas lições, né? Sem palavras articuladas. E aí, voltando aqui no nosso estudo lá do Obras Póstumas, a gente vai ver exatamente isso, né? Se nós temos pretensões pessoais, nós ainda não conseguimos a matrícula na escola do Evangelho naquela forma que o André Luiz está falando ali. Olha bem, por quê? Porque nós não conseguimos realizar em nós as grandes ideias de generosidade, né? De paz, de harmonia espirituais, né? Sem aquilo lá, você nunca vai chegar aqui. E se chegar, vai tropeçar. Então, assim, é de a gente tentar fazer exatamente isso, interiorizando aos poucos, né? Na medida do nosso esforço particular, né? Esculpindo em nós, né, nesse mármore do nosso coração, essas estátuas de virtudes que ainda estão solicitando nossa prática, né? Allan Kardec ainda vai continuar aqui falando para nós o seguinte, olha, impossível dir-se-á destruir o orgulho e o egoísmo porque são vícios inerentes à espécie humana. Tem pessoas que pensam isso, é impossível destruir o egoísmo e o orgulho porque é inerente da raça, né? Aí ele pondera, se fosse assim, houvéramos de desesperar de todo progresso moral. Por quê? Porque então não vai ter como o ser humano avançar. Entretanto, desde que se considere o homem nas diferentes épocas transcorridas, não há a negar que evidente progresso se efetuou. Ora, se ele, o homem, progrediu, ainda naturalmente progredirá. Por outro lado, não se encontrará homem nenhum sem orgulho nem egoísmo? Não se vêem, ao contrário, criaturas de índole generosa, em quem parecem inatos os sentimentos de amor ao próximo, da humildade, do devotamento e da abnegação? Ora, o número delas, positivamente, é menor do que o dos egoístas. Se assim não fosse, não seriam estes últimos, os egoístas, os faltores da lei. Há muito mais criaturas dessas boas, dessas generosas, dessas caridosas, do que se pensa. E, se parecem tão pouco numerosas, é porque o orgulho se põe em evidência, ao passo que a virtude modesta se conserva na obscuridade. Olha só a profundidade, né, desse contexto que nós estamos aqui observando tão rapidamente, né, tão sutilmente. Há pessoas boas? Eu acho que todos nós conhecemos pessoas boas. Todos nós conhecemos pessoas boas. Em geral, não vou dizer que é o caso, né, de ser regra, em geral, essas pessoas boas, essas pessoas generosas, essas pessoas caridosas, essas pessoas fraternas, em geral, elas são desconhecidas e, quando conhecidas, elas são relegadas, desprezadas, não é isso? Por que seria isso? Allan Kardec responde, né?
porque o orgulhoso se põe em evidência. E aí ele ofusca, na verdade, a virtude que está ao seu lado. E como nós somos alertados, né, como nós somos naturalmente tendentes a observar o que está mais evidente ao nosso redor, que nos chama mais atenção, os orgulhosos chamam a nossa atenção, os caridosos não chamam a nossa atenção. Muitas vezes até isso acontece porque nós esperamos encontrar pessoas caridosas somente no meio espírita. Esse é outro fato que também é bom demais a gente estar alerta, né? O Chico só via gente boa, né? Só via gente boa. Ele era alguém que já tinha ultrapassado completamente esses processos que nós ainda estamos começando a compreender que existem. Ele já tinha ultrapassado tudo isso. Então, ele via, às vezes, na criatura muito mais a fragilidade espiritual do que maldade, né? Do que má intenção. Era mais verificar essas questões de fragilidade espiritual que nós ainda também estamos, né? Mas é isso. Então, temos ainda aí alguns poucos minutos. Alguém gostaria de fazer algum comentário a mais sobre o estudo de hoje, pessoal? Então, Davi, como é difícil falando por mim, quando eu vivenciar tudo isso, vivendo sem o orgulho, sem a vaidade. Cada dia que eu vou estudando, a gente vai estudando, a gente vai se preocupando mais ainda. Meu Deus, como eu preciso mudar. Como eu preciso vivenciar dentro de mim uma outra forma de ver as coisas, de olhar para o irmão, de sentir o irmão, porque é um puxão de orelha que a gente vai tendo cada dia. Não é fácil, hein? Mas também não é difícil, né? Porque Jesus, ele falou que ele não nos deixaria só, né? Ele estaria sempre ao nosso lado. E a gente tem que ir aprendendo a nos reconciliar conosco e com o irmão a cada dia, nessa vivência de deixar o orgulho, a vaidade, a prepotência, em achar que a gente é melhor que o outro, né? Que a gente sempre tem a nossa razão, o outro não tem suas razões. E o dia que a gente aprender a ver o irmão, a ver no irmão a Deus, porque a gente vai viver a gente e Deus, viver como o Evangelho. O Evangelho, Jesus vivia porque ele via no outro a bondade, assim como Chico, né? Jesus via no outro não os seus erros, mas a sua vontade de um dia ser transformado, né? E a gente não. A gente vê no outro o orgulho, a vaidade, a prepotência, esquecendo que isso tudo está na gente, né? É complicado, hein? É um puxão de orelha. É um puxão de orelha e a gente tem que voltar para dentro da gente mesmo e encontrar isso tudo e falar, não, começar por mim, eu que tenho que mudar, não o irmão, né? É isso aí. Muito Fácil bem. não. É isso aí, Margarete. Mas estamos no caminho, né? Não desiste não, hein? Mais alguém quer fazer algum comentário, pessoal? Eu pensei que era só eu. Nossa! Nossa, Quem conhece? Como eu falei, Estou ganhando a tanto o José débito. como a Estou Margarete, ganhando a débito. eles estão no caminho certo, porque estão se questionando. Isso é ótimo, como eu faço também, acredito que todos aqui. Esse questionamento faz a gente entrar para dentro da gente mesmo, falar, epa, a mudança depende de mim. tem que partir de mim, né? Partir de mim. Isso Tem aí. que ver o outro
é muito fácil a gente querer que os outros mudem, né? Agora a gente mesmo, a gente se olhar para dentro da gente, ver o que a gente faz. Eu sinto vergonha. Eu sinto Nossa. vergonha. Nossa, Meu Deus. de nós falando, era cada puxão de orelha. Enquanto a gente está na nossa zona de conforto, é muito fácil. Quando a gente entra num conflito, num embate com o próximo, né? Que o próximo normalmente é nossa família, a gente desce do salto, eu desço do salto. Eu perco toda, sabe, minha razão de ficar calada, de escutar meu próximo com paciência, me colocar no lugar dele, mas o orgulho, o egoísmo, não deixa. Não deixa, porque a gente fala bem assim, não vou deixar. E o meu orgulho, e a minha vaidade, e aquilo. Aí a gente já começa a questionar o que a gente tem, né? E que o irmão pode deixar o dele para trás, a gente não. Não é? A gente não se vê na realidade da gente, nós somos espíritos. E nós não conseguimos nos enxergar assim, como o Chico e outros nobres irmãos, na bondade, conseguiram. Acho que eu preciso de até muita mesmo na encarnação. caridade, né? Da gente fazer a caridade, né? De entender, de aceitar o irmão como ele é. Isso é uma caridade também até para a gente. Principalmente, né? A gente acha que caridade é só doar algo, né? Uma peça de roupa, uma coisa. Não, a caridade também é você parar para entender o irmão, o momento do irmão. É complicado. Ser caridosa com você, a gente ser caridosa consigo mesmo, né? Difícil. Então é Mas não isso aí, vamos né? conseguir. O que a gente observa assim, de mais estimulante, né, nessas afirmativas de vocês é que estamos acordando. Estamos acordando, né? À medida que a gente vai se incomodando conosco mesmos, significa que nós estamos começando a entender o que é que precisa de ser feito. Então, o convite do Evangelho, o convite da doutrina espírita é tão somente esse. Né? Que a gente, uma vez que comece a fazer esse processo de se perceber, comece a fazer em paralelo o processo de mudar. Né? E a gente só modifica alguma coisa em nós quando nós percebemos que essa coisa nos incomoda. Enquanto não nos incomodar, a gente permanece realizando tudo aquilo. E uma vez que a gente começa a ver isso, a gente começa a entender por que as pessoas que estão ao nosso redor com as imperfeições delas, por que elas não mudam? Porque estão satisfeitas. E não é o nosso desejo que elas se modifiquem, não são as palavras que nós falemos para elas que vai fazer com que elas se modifiquem. Talvez, como a André Luiz também nos lembra, né? A única forma de fazer com que elas se modifiquem é a nossa energia espiritual se modificar. O nosso esforço íntimo, o nosso coração se afeiçoar ao bem. Uma vez que chegamos a isso, essas energias começam a expandir do nosso limite físico e começam a cercar as pessoas que estão ao nosso redor, a tal ponto de que essa persistência nossa em nos modificar comece a, de alguma forma, fazer efeito naqueles que estão ao nosso redor. Não porque nós queremos nos modificar para modificar os outros. Modificar os outros, pessoal, é só uma consequência até inconsciente da nossa própria modificação. Percebe? O único mundo, de vez em quando nós repetimos isso aqui, né? O único mundo que você muda é o seu mundo individual. A única pessoa que você modifica 100% de verdade chama-se você. Somente isso. Quem está ao seu redor, quem vive com você, próximo ou distante, não vai se modificar porque você quer, porque você fala, né? Porque você deseja, porque você pede. Quem dera. Porque se fosse assim, o nosso planeta já estaria modificado há milênios, né? Entretanto, a realidade que nós conseguimos verificar ao longo de tanto tempo é os únicos que evoluíram e que avançaram foram aqueles que modificaram a si mesmos.
E quando eles se modificaram, eles deixaram o seu rastro de luz. E aqueles que foram, digamos assim, iluminados por aquela luz e que conseguiram acordar de alguma forma, seguiram aquela luz e se modificaram também. E a maioria de nós ficou tacando pedra, queimando, né? Destruindo e pronto. Até chegar a nossa vez de começar a acordar também, que é agora que está acontecendo, né? Então, sejamos felizes, nos sintamos bem, assim, aquinhoados, porque a misericórdia nos alcançou também, né? E A aí, energia do bem reverberou, né? exatamente. E aí é que nós vamos começar, então, a fazer o nosso trabalho. Vamos espernear, né, Margarete, né, Jotinha? Vamos espernear, vamos reclamar, vamos falar que assim não dá, eu não consigo, mas se não pudermos andar um passo, andemos 1 milímetro na direção do bem e vamos estar, né, sendo prestigiados pelo bem. Isso é que importa de verdade. Muito bem, pessoal, 21h07, vamos então encerrar aqui. Fala, meu amigo. Eu queria deixar uma sugestão diante de tudo aí. Você, semana que vem, nos liberar do estudo para que a gente possa meditar melhor, para que a gente possa refletir, porque você está jogando muito duro. Não. Não é essa a proposta. Tá bom, né? Cada um que saiba, né? De si. Vamos então encerrar, pessoal. Quem é que poderia nos conduzir em prece? Eu faço, Dalvi. Obrigado, Conceição. Amado Mestre Jesus, nesse instante, Senhor, nós agradecemos por mais essa oportunidade que temos de aprender, de usufruir desse estudo da melhor maneira possível, procurando entender, compreender os seus ensinamentos. E que a cada dia, Senhor, possamos ser melhores, mais conscientes das responsabilidades assumidas, procurando sempre fazer o melhor. Envolva, Senhor, a todos desse estudo do planeta Terra, Senhor, que necessita muito do seu amparo. Envolva a todos, Senhor, em bênçãos de muita paz. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Conceição. Pessoal, boa noite, então. Fiquemos com Deus. Nossas meditações até semana que vem estão garantidas, né? Um abraço. Boa noite, um beijo no coração de todos. Para vocês também. Beijo no coração de todos. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa semana para todos nós.